Querido Pai, muito obrigado, mais uma noite, mais um momento de estarmos, assim como essa canção, Pai, rendido aos seus pés, que o nosso espírito esteja assim como esse louvor, Pai, e rendido à sua palavra nessa noite, Pai. Que possamos nos desarmar de toda a nossa força, de todo o nosso intelecto, de toda a nossa estratégia, mas agora que possamos depender da sua direção, Pai, da sua santa palavra, Pai. Seja assim nossas vidas nessa noite, Pai. Nos conduza com sabedoria, com atenção. Abençoe, Pai, a nossa concentração e o nosso ambiente para nós recebermos a sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema dessa noite chama-se Lugares Santos. Lugares Santos. Lugares Santos é diferente de santos lugares. Lugares santos, todo mundo quer um lugar legal para viver, né? Todo mundo deseja um ambiente legal, né? Todo mundo quer um lugar, um ambiente bom para viver. Todo mundo deseja um lugar, uma casa com um ambiente legal. Todo mundo deseja uma igreja com um ambiente legal. Gostaria de estar morando numa cidade sem conflito, numa cidade com um ambiente legal. Todo mundo gosta disso. Todo mundo gosta de um lugar legal. Todo mundo gosta de um ambiente com harmonia, um ambiente de paz, uma empresa legal, uma igreja que tenha comunhão, um casamento que tenha harmonia. Todo mundo gosta disso. Paz, alegria. Muitas vezes nós gastamos, investimentos, alto investimento para ir em lugares paradisíacos. O ser humano gosta disso, Estar num lugar bonito, naquela paisagem linda, naquela paisagem que traz paz, aquele lugar, Meu pai gosta de pescar, de ver aquela paisagem. A Clarice também gosta de passear pelo mundo, viajar em alguns lugares. Todo mundo gosta de ter esse momento, porque o ser humano ele busca isso. O ser humano ele busca momentos de paz, ele busca momentos de harmonia. O ser humano tem essa necessidade, e muitas vezes, para a gente ter essa paz, essa harmonia, essa alegria nos nossos corações, é diferente de nós usarmos a nossa inteligência, é diferente de nós usarmos as nossas estratégias, as nossas armas, a nossa força, se não tiver Deus. Por isso eu digo que o lugar santo, ele é diferente de santos lugares. Muitas vezes, ao invés de nós tornarmos um lugar santo, nós vamos em busca de santos lugares. Muitas vezes nós nos apegamos ao rito, nós nos apegamos ao lugar. Esse lugar agora eu vou ficar porque esse lugar aqui tem uma energia legal, esse lugar aqui tem uma história legal, esse lugar aqui tem um acabamento legal, esse lugar tem um recurso legal, tem um ambiente legal, tem um som legal, tem uma temperatura legal, enfim. Pode ser várias situações que nós buscamos, ao invés de viver num lugar santo, nós buscamos viver em santos lugares. Muitas vezes nós buscamos estar em lugares confortáveis por conta da estética, do conforto, do estilo. Isso também é importante, isso muitas vezes nos traz conforto. Muitas vezes nós buscamos santos lugares por causa da história que tem, as pessoas que estão naqueles lugares, o rito, o que representa historicamente aquele lugar. E muitas vezes, ao invés de nós vivermos um lugar santo, nós vamos atrás de santos lugares, lugares que representam algum rito, igrejas, lugares, pessoas que representam algo, e nós muitas vezes acreditamos. Muitas vezes o ser humano ele acredita, para que ele possa estar bem no lugar, esse lugar ele deve ser santo. Poxa, eu resumo eu estar bem, eu resumo a minha satisfação, a minha paz e a minha harmonia de acordo com o lugar que eu estou, de acordo com aquele ambiente que ele representa. E dependendo desse ambiente, o que ele representa da história, a grandeza, o conforto, o acabamento, o rito, as pessoas, mediante esse lugar, se eu estou ou não, isso vai me fazer estar bem ou não. E muitas vezes nós vamos mudando a nossa satisfação, nós vamos mudando o nosso espírito, nós vamos mudando a nossa alegria, porque muitas vezes nós estamos em lugares bons e muitas vezes a gente não está num lugar bom. Muitas vezes estamos num santo lugar e
E muitas vezes esse lugar não é tão santo. Muitas vezes a minha mulher está num dia bom, às vezes ela não está. Muitas vezes a minha casa está bem, outras vezes ela não está. Muitas vezes a igreja está bem, outras vezes nem tanto. Às vezes está faltando algo, às vezes não. E nós vamos mudando a nossa satisfação, porque ao invés de nós estarmos no lugar santo, nós estamos em busca de santos lugares. Por isso o tema dessa pregação é lugares santos. Lugares santos, porque na verdade o que faz um lugar santo não é o lugar. O que faz um lugar ser santo não é o que o lugar te proporciona, mas é o tanto da sua capacidade de você admirar Deus. Por isso que a sua satisfação, a sua alegria, ela nunca deve depender do lugar que você está. Ela nunca deve depender exatamente de como é a sua casa, de exatamente como é a sua igreja, como é a sua cidade, como é a sua família, como é a sua empresa, mas exatamente o nível da sua capacidade de admirar Deus. E nós podemos aprender e devemos aprender a admirar Deus, porque definitivamente não importa o lugar, e sim como você se sente. Definitivamente, não importa o lugar. Não importa o lugar, tem pessoas que estão em lugares maravilhosos, em países maravilhosos, em igrejas maravilhosas, pessoas com pastores maravilhosos, pastores eloquentes, pastores fiéis, igrejas que têm tudo e pessoas vazias, pessoas em cidades maravilhosas, cidade com paz, limpa, organizada, e tristes, e pessoas com cidades que faltam tudo, falta saneamento, falta cuidado, países corruptos, países em guerra, e ainda assim pessoas felizes. Por isso não importa o lugar, se você não estiver bem. Não vai importar o lugar se você não estiver bem. Por isso você tem que tornar um lugar santo. E para você se tornar um lugar santo, é o quanto você consegue enxergar a Deus. E é disso que nós vamos ver nessa noite. Como eu tornar um lugar santo? Como eu tornar o lugar que eu estou um lugar santo? E muitas vezes essa transformação, ela não inicia no lugar. Essa transformação, ela não inicia no lugar. Na verdade, o lugar é transformado pelo tanto que você se transforma internamente. Quanto mais as pessoas elas se transformam, quanto mais as pessoas elas buscam a Deus, e quanto mais ela tem capacidade de admirar Deus e conhecer a Deus, mais ela vai transformar o lugar dela. Você vê isso é nítido muitas vezes no comportamento, né, de pessoas que moram na rua, de pessoas que muitas vezes têm dificuldades, pessoas que estão com problemas psicológicos, pessoas que estão com problemas de vícios, como que rapidamente ela transforma os lugares dela naquilo que ela está pensando. A mente dela muitas vezes está tão bagunçada, tão confusa, ela não sabe para onde ela vai, ela não tem mais perspectiva, mais propósito, e que rapidamente ela transforma o lugar dela conturbado. Muitas vezes um lugar sujo, um lugar desorganizado, um lugar inapropriado. E muitas vezes os nossos lugares, eles se tornam um reflexo de como nós estamos internamente. Os nossos lugares, muitas vezes, eles não refletem externamente, muitas vezes a sujeira, muitas vezes a desorganização, mas um ambiente conturbado na informação, na comunicação, no afeto, de como que as palavras são colocadas, como as palavras são expressadas, muitas vezes anos e anos, até um lugar fisicamente muito bom, mas um lugar de conversa, aquela mesa pesada, sabe, aquele clima familiar, aquele clima na igreja, aquele clima na empresa, seja em qualquer lugar, aquele clima pesado, que muitas vezes não tem a ver com o acabamento, não tem a ver com os recursos, com a iluminação, com o piso, com aquela coisa maravilhosa que o dinheiro pode trazer, mas muitas vezes tem a ver com a incapacidade das pessoas enxergarem a Deus, e elas acabam refletindo o que elas têm. E as pessoas sem Deus, elas refletem tudo menos um lugar santo. As pessoas sem Deus, elas podem refletir tudo, mas tudo um ambiente que seja um lugar harmonioso, que seja um lugar abençoado com a presença de Deus. Por isso eu gostaria de convidá-los, irmãos, para você abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5.
Livro de Josué, capítulo 5, ele fala exatamente isso. Livro de Josué, capítulo 5, ele diz assim, eu quero ler para vocês a primeira lição para nós tornarmos um lugar santo. E a primeira lição, eu queria ler antes o texto que está em Josué, capítulo 5, a partir do versículo 13. Acompanhe comigo se você tem uma Bíblia. Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhes: és tu um dos nossos, ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalce as suas sandálias dos pés, porque o lugar que está é santo. E fez Josué assim. E a primeira lição, irmãos, para você tornar um lugar santo é: submeta-se a Deus. Você quer que você tenha um lugar harmonioso, uma casa legal, uma igreja legal, uma família legal, um casamento santo, um lugar legal para você viver? É você se submeter a Deus. Você se submeter a Deus, naturalmente o lugar que você está, ele se torna um lugar santo, ele se torna um lugar legal. Porque, volto a dizer, irmãos, não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com o lugar, não tem a ver com a estética, não tem a ver com a história, não tem a ver com o rito, mas tem a ver o quanto que você está enxergando esse lugar, o quanto que você está intencional nesse lugar com Deus, o quanto a sua visão daquele lugar ela está intencional em Deus. Por isso, submeter a Deus é a primeira forma de você tornar um lugar santo. Por isso que muitas vezes a gente vai e faz de tudo, gasta energia, gasta força, tenta transformar as pessoas, tenta transformar um lugar e não vai. Às vezes não vai, às vezes, sabe, o casamento não vai, a casa não vai, não sai do lugar, porque você só está vendo coisa ruim, você só está vendo o que os seus olhos podem ver, e muitas vezes você não transformou o seu lugar em lugar santo, mas você está transformando ele num santo lugar. Você quer depender da história, você quer depender da sua energia, você quer depender da sua estratégia para você transformar isso num lugar legal. E não importa o quanto você tem de estratégia, o quanto você tem de recursos, o quanto você tem de dinheiro, se você não se submeter a Deus, não importa o lugar que você vai estar, você nunca vai estar satisfeito, nunca vai estar legal, você nunca vai ter um casamento legal, você nunca vai ter uma igreja legal, você nunca vai ter um lugar abençoado se você não se submeter a Deus, porque vai continuar sendo um santo lugar, somente história, somente um rito, somente um dia, uma data, alguma coisa. Por isso ele fala exatamente isso que aconteceu na vida de Josué no versículo 13, irmão Júlio, presta atenção, olha que legal, como que Josué ele passa por isso. No versículo 13 ele diz assim, eu vou repetir só ele para a gente estar nessa lição de se submeter a Deus. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos, e eis que achava-se em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhes: és tu um dos nossos, ou um dos nossos adversários? Sabe quem era essa pessoa que Josué avistou? Você tem uma dica, você tem uma sugestão de quem era essa criatura, esse ser, essa pessoa que Josué encontrou? Quem? Alguém tem alguma sugestão? Jesus, era o próprio Jesus, porque ele fala: eu sou o príncipe do exército do Senhor, e a Bíblia narra que Josué adorou, Josué se prostrou, e ele aceita a adoração, ele aceita a prostração, ele aceita ser adorado, porque somente Deus é digno de honra, somente Ele é digno de glória, somente Ele é digno de adoração. Assim como os anjos aparecem a João no livro de Apocalipse, João quer se prostrar e o anjo fala: pelo amor de Deus, levanta porque eu sou um de vocês, eu sou como você, eu sou uma criatura. E o anjo, muito sábio, ele não aceita ser adorado, ele não aceita ser reverenciado, porque ele sabe que o único digno de honra e louvor e glória é Deus, é Jesus o Senhor, porque Deus ele honra Jesus.
coisa que o inimigo ele não faz isso, coisa que o diabo, coisa que o inimigo, ele cai justamente nessa tentação, ele não quer adorar a Deus, mas ele quer ser adorado. E por isso que o lugar não é legal. Imagina esse ser, esse querubim da guarda ungido, o querubim, ou seja, ele é um anjo acima dos serafins, ele é um querubim, ele quer subir acima dos serafins, ele quer ser um anjo maior do que todos. Ele não quer ser mais o querubim da guarda ungida, agora ele quer subir lá aos mais altos céus, e aquele anjo repleto de sinetes, de ligações de ouros e pedras, do carbúnculo, do jaspe, de todas aquelas pedras preciosas. A criatura mais bela, ela não se contenta com o lugar que ela está, mas ele quer ter o seu lugar. Ou seja, até o inimigo, que hoje nos se tornou o nosso inimigo, mas até aquele anjo mais lindo e aquela criação mais maravilhosa, ela vê esse lugar como um lugar insatisfatório quando ele não se submete a Deus. E assim, esse espírito, ele pega Eva também. Eva no jardim do Éden, num clima perfeito, num lugar perfeito, na harmonia perfeita, tudo criado por Deus. No lugar perfeito, ela consegue enxergar um lugar imperfeito, porque ela não sujeita a Deus. Ela consegue, no lugar imperfeito, no lugar santo, transformar num santo lugar, ou seja, do jeito dela. Não comerás da fruta do bem e do mal. E Eva está querendo fazer as coisas com a energia dela, do jeito dela. E é justamente isso que acontece com Josué. Antes de você se submeter a Deus, você não vai transformar um lugar santo. Antes de você se submeter a Deus, é impossível, se você não se submeter a Deus, você transformar o seu lugar santo. É impossível. É impossível, se você não conhecer a Deus, você ter uma igreja santa, você ter um casamento santo. Porque você não tem propósito, você não tem orientação, você não tem direcionamento, você não tem razão. Você até tem algumas razões, mas são as suas razões. Você até tem algum propósito, você até tem algum direcionamento. E o problema é que o propósito e o direcionamento que você tem é o seu. E o seu propósito é falho, o seu propósito ele é pecaminoso, o seu propósito ele é egoísta, o seu propósito ele é mesquinho, e ele vai te trazer cansaço, ele vai te trazer problemas. E Josué ele está vivendo mais ou menos esse momento. Josué é um homem da lei, um homem que ele respeita a lei, um homem que conhecia a lei, e pela lei ele vive e ele agrada a Deus pela lei, mas ainda ele não tinha um encontro verdadeiro com Deus. Ele precisava desse encontro, ele precisava desse momento. No tanto que ele, conhecendo a lei, e ele tem coragem, ele tem toda pela lei, pelo que os pais dele falavam, pelo que ele ouvia de Moisés, ele tem a coragem, ele entende que esse Deus, ele fala, vamos seguir, vamos prosseguir, vamos com toda a força. Enquanto os 10 espias não queriam entrar em Jericó, ele quis entrar em Jericó porque ele tinha a lei, ele tinha a noção de quem Deus era, mas ele ainda não tinha encontro. E sem encontro ainda, ele não tem noção exatamente de quem é Jesus na vida dele. Quando você não tem um encontro verdadeiro, assim como Josué não tinha esse encontro verdadeiro com Deus, ele não tem essa noção de quem é Jesus. Ele pergunta, quem é você? Você é dos nossos ou é nosso adversário? Você está do meu lado ou não está do meu lado? Porque sem um encontro a Deus, sem você submeter a Deus, não fica muito claro a sua razão de viver. Não fica muito claro o seu propósito, não fica muito intencional por que você está naquela igreja, por que você está nesse casamento, por que você está nessa família, por que você está nessa empresa, por que você está nessa cidade. Muitas vezes não tem muita essas respostas. E somente a lei não foi suficiente para Moisés, para Josué, melhor dizendo. Somente a lei não foi suficiente para ele continuar conduzindo esse povo. E Jesus sabia disso, e Jesus sabia que ele precisava de um encontro. Somente a lei, ela não é capaz de conduzir Josué a levar ao povo a continuar. E muitas vezes, irmãos, somente a nossa história da igreja não é suficiente. Muitas vezes somente o tanto que você conhece, somente o ensino, ele não é capaz se você não tiver um encontro verdadeiro. Somente o encontro verdadeiro vai fazer você ter um lugar santo. Muitas vezes a gente fica atrás de anos da história, do ensino, do intelecto,
nós ficamos atrás do rito, nós ficamos atrás somente do ensino, mas sem a palavra, ela não vai te levar ao encontro. E foi essa lei que levou Josué ao encontro. E se Josué tivesse preso somente no rito, somente no cordeiro, somente ali que tem que levantar, que tem que sentar, mas ele não tivesse analisado, assim como Josué estava fazendo, refletindo. E a Bíblia diz justamente isso. Josué estava aos pés de Jericó. Talvez estava passando na mente dele justamente isso. Poxa, mas onde vai chegar essa lei? Para onde que vai? E muitas vezes a gente precisa ter essa reflexão nas nossas vidas. Não é uma coisa automática, uma coisa que eu levanto, vou, sento e volto, mas é uma reflexão que nós temos que ter na nossa vida. Quem é esse Deus? E você talvez parar em algum momento e admirar esse Deus, ter essa admiração, essa reverência por Deus, ter essa noção. Deus, quem sou eu, Deus? Deus, eu sou muito pequeno. Muitas vezes a gente precisa parar, olhar para os céus, olhar para as coisas, olhar por tudo que Deus fez, por tudo que a sua palavra cumpriu, por tudo que Ele prometeu, por que Ele fez, e por tudo que Ele prometeu que ainda há de acontecer. Você tem uma noção? O que vai acontecer que Deus prometeu na sua vida? Você tem uma noção? Quando cumprir o que Deus prometeu, que Ele virá, como que Ele vai reinar, como serão esses momentos, o que vai ser? Não tem a ver com o lugar, com o santo lugar que muitas vezes a gente constrói, mas tem a ver que nós já podemos viver esse lugar santo pelo Deus que nós temos. Por isso que você pode transformar a sua vida, você pode transformar o seu casamento, você pode transformar a sua igreja, não dependendo das coisas externas, mas dependendo do quanto que você se submete a Deus. E foi isso que aconteceu com Josué. Ele encontra Jesus porque ele não tinha esse encontro. E a palavra, ela vai te conduzir a esse encontro. Se você não tem a palavra, se você não tem essa reverência de buscar Deus e tentar entender quem Deus é, a sua grandeza, a sua profundidade, entender a sua grandiosidade, o que Ele fez com você, o que Ele vai fazer com você, muitas vezes você não vai ter esse encontro com Deus. O problema, irmãos, é que muitas vezes nem a palavra a gente tem, quanto mais o encontro. O problema é que nem a palavra muitas vezes a gente se reverencia, a gente não tem aquele momento de realmente se submeter a Deus, buscar todas as entrelinhas, tentar entender, tentar achar aonde estão as respostas para a minha vida na palavra de Deus, dos meus dramas, das minhas decisões futuras, aonde está Deus, como eu posso colocar Deus no meu casamento, onde está a palavra de Deus para minhas finanças, onde está a palavra de Deus para a minha igreja. Muitas vezes que nem tem nem a palavra, oscilar um encontro com Deus. Como que eu vou ter um encontro sem a palavra? E foi a lei que levou a Josué a ter um encontro com Deus, da mesma forma que a palavra que nos faz ter um encontro com Deus. Assim como diz em Romanos 10, ele diz, ela não está nos céus para que você tenha que buscar, ela não está no abismo para que você tenha que descer e buscar, mas ela está no poder da sua boca, está no poder da sua decisão, ou seja, está muito mais fácil, está muito mais acessível, está na capacidade de você se submeter a Deus e você entender que Ele morreu e ressuscitou pelos mortos. Por isso que Ele fala, aquele que terá a palavra, aquele que será salvo não será confundido. Porque muitas vezes nós estamos confundidos na vida, nós não sabemos por onde a gente vai, pelo simples fato que nós não temos a palavra. Nós não somos intencionais, nós não transformamos os nossos lugares santos, porque nós não sabemos, nós não temos um encontro com Deus, nós não conseguimos ver virtudes, não conseguimos ver coisas boas, porque simplesmente nós não temos encontros com Deus. E por isso que muitas vezes a gente fica naquela encruzilhada, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, a gente não tem muitas vezes, assim como Josué estava, refletindo, sem a palavra a gente se torna intencional, a gente não tem razão profunda. Muitas vezes a gente se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Aonde eu vim parar? Já viu aquela expressão, aonde eu fui amarrar meu jegue? Já ouviram essa expressão? Puxa, aonde eu fui amarrar meu jegue? Por que eu estou fazendo esse casamento? O que eu estou fazendo nessa igreja? O que eu estou fazendo nessa cidade? O que eu estou fazendo nessa empresa? Muitas vezes, sem ter um encontro com Deus, sem submeter a Deus, as coisas elas não têm significado. E nós ficamos buscando santos lugares, nós ficamos buscando transformar os lugares. Nós ficamos buscando, mudando de igreja, mudando de casamento, mudando de
de atitudes, mudando de amizades, porque nós ficamos constantemente buscando um santo lugar, quando nós precisamos transformarmos o nosso coração para nós sermos e nós vivermos um lugar santo, e nós sermos a bênção do lugar. É justamente isso, nós vivemos a síndrome do Quicto. Já ouviram a síndrome do Quicto? Já ouviram falar? Da síndrome, acabei de falar aqui, a síndrome do Quicto. O que eu estou fazendo aqui? Justamente aqui, se fosse um mineirinho falando, né, ele falaria desse jeito, né? O que eu estou fazendo aqui? E muitas vezes a gente vive essa síndrome, né? A gente não tem respostas profundas. É sempre, a minha família está ruim, meu casamento está ruim, a minha esposa está ruim, eu estou ruim, porque a gente sempre está buscando transformar o lugar e não nos transformarmos. Por isso ele fala, é do nosso adversário. É quando a gente está no religiosismo, irmãos. Quando a gente está no religiosismo, não fica muito claro quem Deus é, onde Deus está. Não fica muito claro a nossa função e a nossa razão pela qual nós estamos naquele lugar. Quando a gente está no religiosismo, não está na palavra, não fica muito claro o que eu tenho que fazer no meu casamento. Não fica muito claro o que eu tenho que fazer na minha igreja. Não fica muito claro o que eu tenho que fazer na sociedade, porque a gente sempre está buscando um santo lugar. A gente não tem intencionalidade. Fica na força, fica na estratégia, fica muitas vezes na nossa confusão, eu não sei o que eu faço. Fica no acaso, fica na confusão, fica na luta, fica no cansaço. Por isso, irmãos, o encontro com Deus muda tudo. Olha só como que começa o versículo 14. Respondeu ele: não, eu não sou o adversário querendo dizer isso. Eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e lhe disse: que diz o meu Senhor, o seu servo? Irmãos, o encontro com Deus, ele muda tudo. Respondeu ele: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhes: que diz meu Senhor ao seu servo? Irmãos, quando você encontra Jesus, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, tudo muda. Muda tudo. A luta, ela começa a ser de Jesus, ela não é mais sua. Fica intencional as nossas lutas. Não somos mais nós que lutamos. Ele começa a lutar. Quando você tem um encontro com Jesus, é como se ele estivesse falando exatamente como ele falou para Josué: eu sou o príncipe do exército e do Senhor e acabo de chegar. É como se ele estivesse falando assim para você: Carla, eu acabei de chegar na sua vida. Eu acabei de chegar na sua vida, irmãos. A luta não é mais sua, a luta não é mais a sua energia, não é mais a sua força, não é mais o que você tem que fazer, não é mais a sua estratégia, não é mais o que você tem que agradar para ser agradado, mas a luta é de Deus. É como se Deus tivesse falado na sua vida: eu acabei de chegar, deixa que eu resolvo, deixa que eu luto. É que muitas vezes, irmãos, nós queremos que nós mudamos os nossos lugares. Nós vamos mudar as nossas esposas, nós vamos mudar os nossos maridos, nós vamos mudar a nossa igreja, nós vamos mudar a situação, nós vamos mudar a nossa cidade. Mas quando a gente realmente tem um encontro com Deus de verdade, é como se ele estivesse falando isso para você: eu acabei de chegar na sua vida, eu acabo de chegar e agora, Josué, não é mais você que vai lutar, Josué. Agora não é mais pela sua força, não é mais pela sua estratégia, deixa que eu resolvo. É como se Jesus tivesse chegado na sua vida e você tivesse desarmado, como se você tivesse desarmado da guerra e deixasse ele lutar. Por isso que ele diz e ele se intitula como o Senhor dos Exércitos, o príncipe dos exércitos, porque a luta não é mais sua. A luta do seu marido, a luta da sua casa, a luta da sua igreja, a luta das suas finanças, ela não é mais sua. Não é você que tem que lutar, não é sua força. Se você quer mudar sua esposa, fica cansativo. Se você que depende da igreja, do ambiente para você estar bem, você vai ficar mudando de lugares a todo momento e você nunca vai ter um lugar abençoado. Se depende da sua casa estar legal, a sua casa estar num conforto para você estar bem, cada hora você vai querer um conforto melhor.
Por isso que muitas vezes a gente não se contenta, sempre a gente está buscando algo, o nosso olhar sempre está olhando por algo ruim, por algo difícil, porque muitas vezes nós não temos esse encontro com Deus e nós não decidimos que Jesus vai lutar pela gente. E somente nós devemos entender: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu tenho que fazer? O que a sua palavra diz que eu tenho que fazer? E deixar o Senhor lutar, assim como acontece com o povo de Israel. Bem mais para frente, agora não com Josué, em 2 Crônicas, capítulo 20, ele narra justamente uma batalha que Josafá não sabia lutar. E a Bíblia narra em 2 Crônicas, capítulo 20, que uma grande multidão se aproximava. Uma grande multidão se aproximava, um exército enorme, um exército a qual Israel decidiu não lutar com eles, Israel decidiu não exterminá-los. Eles foram misericordiosos com esse povo, os edomitas, e justamente esse próprio povo ele se rebela contra Israel, e agora no número maior, no número bem expressivo. Israel não tinha capacidade, e a Bíblia diz que o rei Josafá simplesmente ajuntou o povo e falou: vamos orar a Deus. E ele fala exatamente assim: Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não sei o que fazer. 2 Crônicas 20 diz exatamente que essa foi a postura do rei Josafá. Deus, eu não sei o que faço, eu não sei o que eu vou fazer, esse exército é extremamente numeroso, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu só sei que nós vamos olhar e manter os olhos a Ti, porque o Senhor é o Deus, o Senhor é o Deus das nações, o Senhor é o Deus que cuida de tudo, o Senhor é o Deus verdadeiro, os nossos olhos estarão postos em Ti. Nesse exato momento, filho de Zacarias, um profeta, um levita, começa a profetizar. Ele fala: Josué, nessa peleja você não terá que pelejar, nessa luta você não vai ter que lutar, essa luta é minha, fica parado, porque a peleja não é vossa, essa peleja é minha. E o desfecho é que todo o exército dos edomitas, dos amonitas, dos amorreus, eles são mortos entre si, eles mesmos se confundem e eles mesmos começam a se matar entre si. E muitas vezes, irmãos, mesmo que o problema seja grande, sabe aquele problema grande? Puxa vida, meu marido é assim a vida inteira, a minha vida é assim a vida inteira, mesmo que o seu problema seja grande, não tenho o que fazer, eu já fiz a vida inteira, eu lutei a vida inteira. Muitas horas Deus está falando assim: deixa que eu luto, deixa que eu resolvo. Muitas vezes a gente fala: mas pastor, você não conhece minha família, pastor, você não conhece meus filhos, você não conhece meu marido, você não conhece a minha história. É disso que Deus gosta. Deus gosta desses desafios grandes, esse desafio de multidão, esse desafio que parece que não vai. Eu estou a vida inteira, faço de tudo e não vai, sempre é a mesma igreja, sempre as mesmas coisas, a minha casa do mesmo jeito, minha família do mesmo jeito, meu casamento do mesmo jeito. Muitas vezes você só precisa ter um encontro com Deus verdadeiro. Muitas vezes você precisa ter um encontro, sair um pouco do ensino, sair um pouco só do ritual e realmente começar a admirar Deus. Somente admirar quem é esse Deus. Você já teve um momento de admiração de Deus e realmente entender quem Ele é, que Ele está do seu lado e quem é esse grandioso Deus? Muitas vezes a gente não tem a noção da grandiosidade dele. A gente não tem a noção, muitas vezes a gente fica muito tempo transformando o nosso lugar, mas nós esquecemos de olhar para esse Deus e entender que Ele que transformou os nossos lugares. É Ele que transforma as nossas vidas. E nós não nos enchemos de Deus, e por isso que a gente sempre vê uma casa ruim, sempre vê um casamento ruim, filhos ruins, lugares ruins, situações ruins. Porque a gente não consegue ter esse encontro com Deus. Quando a gente tem esse encontro com Deus, muda tudo, a luta já não é mais sua. E você começa a lutar com Deus. Sua esposa, marido, saúde, família, trabalho, finanças, filhos. Você não muda nada. A gente não tem capacidade de mudar nada. Você acha que você vai conseguir mudar o seu marido? Você vai conseguir mudar a sua igreja? A gente não consegue muitas vezes mudar nós sozinhos. Quem te mudou foi Deus. Quem te transformou foi Deus. Quem te transforma é Deus. Você acha que você é capaz de mudar algo na sua vida? Você acha que você é capaz de transformar um lugar da sua vida? A gente nunca é capaz. E a gente sai chutando, sai reclamando, sai brigando, sai trabalhando, sai mexendo, sai fazendo as coisas. O que você precisa muitas vezes é ter um encontro com Deus, admirar Deus, começar a refletir em Deus, sabe, concentrar para ler a Bíblia. Agora eu vou ter um momento com Deus, uma leitura de qualidade, uma reverência de qualidade. Você precisa ler e tentar entender, refletir.
olhar para o céu, buscar um lugar. Não sei o que você tem que fazer, mas você precisa cada vez mais se aproximar de Deus. E Ele transforma esse lugar. Porque aí não vai importar se 1000 está caindo à sua esquerda, 10 mil à sua direita. Não importa, você não é atingido. Essa palavra, é a palavra que faz isso, é esse encontro que faz isso. É esse encontro que faz o seu casamento ser melhor. Esse encontro que faz a sua igreja ser melhor. Esse encontro que faz a sua vida ser melhor, independente do lugar que você está. Mas assim como você está com Deus. Nós precisamos desse encontro, irmãos. Muitas vezes nós precisamos disso. É Ele que muda. Ele é o príncipe do exército, é Ele que muda. Muitas vezes você precisa parar, muitas vezes a gente deixa de vir para a igreja, muitas vezes a gente deixa de ter encontros com Deus, muitas vezes a gente deixa de ter relacionamento com Deus porque a gente está lutando, a gente está correndo, a gente está se matando, e aí deixa de vir para a igreja, deixa de ter um momento legal, deixa de ter relacionamento com Deus, deixa de adorar a Deus. Muitas vezes a gente canta, mas não adora, muitas vezes a gente fala, mas não louva. Quantas vezes que você louvou a Deus de verdade, louvando, sabendo quem Ele é, da grandiosidade dEle, diferente de somente cantar? Você vem para a igreja, assim como eu mandei a mensagem hoje de manhã, louve a Deus, porque muitas vezes a gente recita uma canção, a gente fala uma letra, e a adoração é um espírito constante de você adorar a Deus na sua casa, na sua esposa, com o seu marido, louvar e adorar. E transformar isso num lugar santo, Sassá. Transformar a igreja num lugar santo, porque a igreja é de Deus, é Ele que muda, é Ele que conduz. Não é o seu louvor, não é os seus recursos, não é a sua eloquência, não é a sua presença. Deus nem precisa disso. Mas entender que a igreja é dele. Às vezes a gente passa a vida inteira sem gratidão, sem alegria, sem sorrir, uma vida ruim, sabe? Aquela vida meio down, porque a gente fica esperando o santo lugar, e a gente não transforma, a gente não tem tempo com Deus, uma vida depressiva, uma vida só de reclamação. Repara as pessoas que reclamam, elas só reclamam, porque o buraco chama outro buraco, assim já diz a palavra do Senhor. Um buraco chama outro lugar, um outro buraco. Se você quer transformar o seu lugar santo, é só Deus que vai fazer isso. É só Deus que pode transformar. E muitas vezes Deus está esperando só isso. Às vezes Deus está esperando só essa transformação. Deus está esperando só essa submissão. Deus está esperando só nós nos desarmarmos. Assim como Josué fez. Deus sabia que Josué precisava desarmar. Deus sabia que Josué, ele era um homem aplicado à palavra, aplicado à lei, corajoso, um rapaz de coragem, um jovem de coragem, mas ele sabia que ele precisava do encontro. Muitas vezes, irmãos, Deus sabe que você é corajoso. Muitas vezes sabe que Deus sabe que você quer. Muitas vezes Deus sabe que você tem vontade. Deus sabe que você busca conhecimento, mas muitas vezes Ele quer te encontrar. Muitas vezes falta um encontro, sabe? Um encontro com Deus. Falar, Deus, eu desisto. Não é mais o Tchê, não é mais o Márcio, não é mais a Gabi, não mais é o Will, é o Senhor na minha vida. Sabe, entregar a rédea inteira para Deus. Muitas vezes nós gostamos de falar, né? De estar no controle. Muitas vezes a gente precisa desse encontro. Por isso, muitas vezes o que a gente precisa fazer é igual o que Josué diz. Que diz meu Senhor ao seu servo. Muitas vezes não é mais sua força, não é mais o que você faz para transformar o seu lugar, mas é Deus, chega, eu cansei de ser eu. O que eu tenho que fazer? É simplesmente isso. Qual que é a Vanessa? Qual que é a Carla? Qual que é a Ivone? Qual que é a Lourdinha? Qual que é a Clarissa? Qual que é a Rosemary? Qual que é a Gabi? Esposa você quer que eu seja? Deus, chega de ser esposa, eu cansei de ser esposa. Qual que é a Gabi? Qual que é a Vanessa? Qual que é a Carla que você quer que eu seja, Deus? Qual que é a Lourdinha que você quer que eu seja? Muitas vezes a gente simplesmente só tem que falar, Deus, eu não quero mais fazer mais nada. Qual que é o Wilson? Qual que é o Carlos? Qual que é o Doni? Qual que é o Will? Qual que é o Márcio? Qual que é o Adelson que o Senhor quer que eu seja de marido para a esposa? Não é eu. Eu não quero mais ser marido. Eu quero que o Senhor fale como o Senhor quer que eu seja. Você já perguntou isso? Como que Deus espera que você seja o marido?
Você tem uma noção clara como que Deus espera que você seja marido de Deus? Está claro na sua mente? Você tem um encontro claro e você já fez esse pacto, você já fez essa decisão, como que Deus espera que você seja uma esposa dele? Eu chega de mim. Como que o Senhor quer que eu seja uma esposa do Senhor? Está claro? Está tudo assim, combinado com Deus? Muitas vezes nós estamos sendo maridos e esposas como nós imaginamos que nós devemos ser. Muitas vezes nós temos que falar igual Samuel diz no final do versículo 14. Versículo 14, respondeu ele: não, sou o príncipe dos exércitos do Senhor e acabo de chegar. Deus acabou de chegar, se encontrou Deus. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse: que diz meu Senhor a seu servo? Você é servo do Senhor? Ou seja, se com tua boca se confessares Jesus Cristo como Senhor, não sou eu mais a carne, o seu Senhor. O que diz o Senhor a sua serva? Diz Deus. Ah, mas se eu fizer isso, meu marido, se eu fizer isso, é justamente isso, irmãos. É justamente disso que é o Evangelho. É você se submeter a Deus, adorar a Deus, se prostrar a Deus e entregar tudo para Deus. E Ele fala: eu acabo de chegar na sua vida, acabei de chegar, entrega tudo para mim. Deixa eu lutar. É isto que é um Senhor, é isso que é um dono, é isso que é você falar: eu tenho um Deus que Ele é o príncipe dos exércitos, e Deus para você é o príncipe dos exércitos. E por que muitas vezes nós fazemos com a nossa força? Porque muitas vezes nós não temos essa adoração, e nós não adoramos Deus com essa crença, com essa afirmação que Ele resolve todas as coisas da minha vida. É isso que transforma um lugar santo. É isso que transforma a sua casa num lugar santo, a sua igreja num lugar santo. É o tanto que você entende o quanto Ele é capaz de ser o dono de tudo, o príncipe dos exércitos. É Ele, não é sua estratégia. E é isso que é o Evangelho. É você perguntar para Ele: Deus, eu me rendo, o que você quer que eu faça? É você se humilhar perante a Deus. Você já se humilhou perante Deus? Você tem coragem de se humilhar perante Deus? Porque se humilhar perante Deus, você sabe, requer uma coragem. Se humilhar perante a Deus requer uma coragem de ser rejeitado, de ficar em solidão, de não ser aceito, de ter prejuízo, de ter perseguição de pessoas. Se humilhar perante a Deus significa que muitas vezes você vai ficar sozinho. Se humilhar perante a Deus hoje pode significar prisão. Se humilhar perante a Deus hoje pode significar um monte de prejuízos. Você está disposto a isso? E é justamente isso, irmãos, que nós devemos fazer. É justamente isso que significa o que Deus fala. E agora é a resposta de Josué quando Deus encontra Josué. E Josué fala: está aqui, Deus, eu desisto. Se você falar eu desisto, provavelmente Jesus vai responder isso para você. Se coloca nesse lugar. Respondeu o príncipe do exército do Senhor ao seu Júlio. Respondeu o príncipe do Senhor a Gabriela Rodrigues. Respondeu o príncipe do Senhor a Vanessa. Respondeu o príncipe dos exércitos ao Samuel: descalce as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué fez assim. Irmãos, se humilhar perante a Deus muitas vezes não tem nada a ver você doar todas as suas coisas, você autoflagelar. Se humilhar não tem muitas vezes com isso, de andar com roupas velhas, rasgadas, você ser pobre, e você gastar todo o seu dinheiro e doar tudo. Se humilhar não tem a ver com isso. Se humilhar com Deus não tem a ver com a roupa que você anda, não tem a ver com o tanto de dinheiro que você não tem. Se humilhar a Deus é a sua capacidade de se tornar vulnerável por causa de Deus. Você tem coragem de se tornar vulnerável? Você tem coragem de se tornar vulnerável no seu casamento agora? Você tem coragem disso? Você tem coragem de se tornar vulnerável na sua empresa, na sua igreja, no seu bairro? E se tornar vulnerável? Não se tornar vulnerável de deixar de se alimentar, ser fraco, não. É se tornar vulnerável e falar: eu não vou me defender além do que eu preciso. Eu não vou fazer além do que eu devo fazer. Eu não vou buscar e criar estratégia, buscar força além do que eu devo fazer se Deus não estiver comigo. É realmente se tornar vulnerável na confiança da palavra de Deus. Deus,
as coisas não estão legais, o meu marido não está legal, a minha esposa não está legal, a minha igreja não está legal, minhas finanças não estão legal, mas contudo a sua palavra diz isso, eu vou continuar nela. As coisas não estão legais, mesmo que afastamento, prejuízo, solidão, perseguição. Sabe quando você decide viver a palavra de Deus, se tornar vulnerável, e você tem perseguição? É justamente isso que Jesus fala. Respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalce as sandálias dos seus pés, porque o lugar que está é um lugar santo. Irmãos, descansar as sandálias é justamente isso. É você falar: Josué, fique vulnerável. Josué, para de usar a sua estratégia, para de se proteger. Você pega um couro, você coloca algo para proteger, para você andar, para você lutar, para você correr. A sandália, ela representa isso, representa a força, representa a estratégia, representa a proteção num lugar quente, num deserto escaldante, numa terra talvez ali de 50 graus, e você tirar a sandália é uma ação de coragem. Naqueles tempos não tinha asfalto, não tinha graminha, não tinha, eu estou falando de um deserto. E justamente, irmãos, é isso, é você ter a coragem de tirar as sandálias, ainda quando você ainda não está no lugar santo. É a coragem de você estar vulnerável, e ainda assim, eu vou me colocar num lugar vulnerável, mas porque eu estou de mãos dadas com Deus. É esse encontro que dá coragem, e é isso que Josué faz, irmão Ivone. Ele diz no versículo 15: respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor: Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é um lugar santo. E fez Josué assim. É isso que é se tornar vulnerável. Para você transformar um lugar santo, é você se tornar, é a capacidade de você ter a coragem de se tornar vulnerável e deixar Deus conduzir. Mas Deus, você não conhece o que eu estou passando. É justamente disso. Deus, Ele é o príncipe dos exércitos. É você ter essa coragem de se vulnerabilizar e ainda assim estar de mãos dadas com Deus. É isso que é adoração a Deus, Sassá. É isso que é louvor a Deus. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo, a sua palavra vai ser louvada, porque ainda assim as circunstâncias não estão legais. Eu estou tendo perseguição, eu estou tendo injúria, mas eu vou me continuar vulnerável na sua palavra, porque o Senhor vai ser adorado, o Senhor vai ser louvado. Eu estou sendo perseguido, eu estou sendo afastado, pessoas estão se afastando de mim, eu estou perdendo, muitas vezes estou tendo prejuízo, muitas vezes eu estou deixando de lugares por causa da sua palavra, mas eu vou me tornar vulnerável, eu vou tirar as sandálias e me tornar vulnerável, porque o Senhor vai ser louvado, o Senhor vai ser adorado com essa atitude. Muitas vezes eu preciso ficar vulnerável, de mãos dadas a Deus. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. O quanto que você tem coragem de engolir seco. Muitas vezes você quer se defender, o quanto que às vezes as coisas não estão legais, mas você entrega para Deus, você continua firme na palavra, e você vai examinando, e você vai pensando. Muitas vezes você não sabe o que fazer, irmãos, mas só o fato de você refletir, assim como Josué refletiu, você vai ter um encontro. Faça reflexão. Quais pontos da sua vida você tem que ficar um pouco mais vulnerável e falar: vai Deus, para o Senhor aparecer, eu vou me esvaziar. Convém que Ele cresça e eu diminua. Para Ele crescer, você tem que diminuir. Muitas vezes, irmãos, é um pouco disso. É um pouco disso, de nós tirarmos as sandálias dos nossos pés, do seu plano, da sua força, com quem você pode associar, das suas estratégias, e você ficar apenas na palavra. Chega das suas estratégias, seja do seu network, chega das suas forças, chega dos seus planos, das suas artimanhas, da sua força. Fica somente na palavra, vulnerável na palavra. Essa é a coragem. Porque muitas vezes vai vir pancada, irmão. Quando você decide ir na palavra, a pancada às vezes vem. Quem quiser viver piamente padecerá perseguição. Quando você fica na palavra, a pancada vem. Você tem coragem? Você tem coragem de ficar vulnerável? E é disso que ele fala. Respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é um lugar santo. Irmão Júlio, sabe o que faz nós transformarmos um lugar santo? Nesse momento, Josué estava no pé de Jericó. Ele não tinha derrubado as muralhas de Jericó ainda. Ele nem tinha entrado, ele tinha acabado de entrar na terra prometida, e ele ia começar a desbravar, ele ia começar a trazer o povo para Canaã, para a terra prometida.
prometida, ele ia começar a entrar na terra, e ele tinha o primeiro obstáculo, ele não tinha nem ainda derrubado os muros de Jericó. E Deus fala para ele: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está já é um lugar santo. Esse lugar que você está aqui, o fato de você já estar comigo, e o fato de você ter um encontro comigo, e o fato de você se submeter a mim, e você se tornar vulnerável, e tirar a sandália dos seus pés, torna esse lugar santo. Repare, irmãos, que eles não estavam em Jericó, eles não estavam lá na terra prometida, eles não tinham avançado, eles não tinham ganhado, mas o fato de ele encontrar Deus, ele se submeter a Deus, ele ter um encontro verdadeiro com Jesus, ele entender quem ele é, ele se tornar vulnerável, torna um lugar santo. Muitas vezes, irmão, nós estamos olhando para a terra prometida. Qual é o casamento que eu poderia ter? Qual é a casa que eu poderia ter? Como que minha igreja poderia ser? Como que poderia ser os encontros se eu fizesse? Como que poderia ser o meu casamento? Como poderia ser minhas finanças? Como poderia ser a quantidade da igreja? Como poderia ser a minha igreja? Como poderia ser a terra prometida? Como poderia ser a minha família se algo não tivesse acontecido? Como poderia ser o meu casamento? Como poderia, sendo que já é. Poderia ser agora a sua vida. Poderia ser agora o seu lugar santo. Poderia ser agora você viver o melhor da sua vida. Poderia ser agora você viver o melhor do seu casamento. Não depende do outro. Não depende do lugar. Não depende das circunstâncias. Não depende da história. Não depende do santo lugar. Depende de você transformar o lugar santo. Depende do seu encontro com Deus. O quanto que você tem de encontro com Deus. O quanto que você se vulnerabiliza com Deus. E muitas vezes as coisas não estão boas, porque Deus quer que você se torne vulnerável, que tire a sandália. Quando você tira a sandália dos seus pés, Ele fala: tire as sandálias, porque esse lugar é santo. Quer transformar o lugar santo, irmãos? Quer transformar a sua igreja num lugar santo? Quer transformar a sua casa num lugar santo, irmão? Você enxergar tudo diferente? Tire a sandália dos pés. Se torne vulnerável na palavra. Mas faça isso, irmãos. Faça isso com dedicação. Porque muitas vezes a gente cai na tentação de nós olharmos no tempo que nós estamos na igreja. Isso talvez seja até mais difícil para você, Gabi. Seja difícil para o Estevam, seja difícil para o Sam. Nasceu dentro da igreja. Seja difícil para você que tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja. Eu sei que isso é um trabalho a se fazer. Um trabalho a se fazer na vida do Estevam. Eu sei que é um trabalho que talvez toda a luta que o Samuel teve na vida dele devia nascer num lugar. Na história. Anos e anos dentro da igreja. Mas você precisa, olha para mim, irmão. Irmão, olha para mim. Você precisa de um encontro com Deus. É só um encontro com Deus que muda a sua vida. Não é tempo de igreja. Não é o tanto que você pode desenvolver, tanto que de meditação que você escreveu, de música que você cantou, de coisa que você decorou, de coisa que você limpou, de coisa que você pregou, de coisa que você fez. O que muda a sua vida é um encontro com Deus. Amém? O que muda o seu lugar é o quanto você se submete a Deus. O que muda o seu casamento, muda os seus filhos, muda toda a sua vida, a visão de como você tem a vida, do seu casamento, das suas finanças, do seu pai, da sua mãe, de tudo, o quanto você se encontra com Deus. Tem um encontro com Deus essa semana? Não é um encontro, aquele encontro. Não leia a Bíblia por cima, reflita, converse com Ele, tenha um tempo com Ele, admire a Ele. E a Bíblia diz em Provérbios 17, desculpa, a Bíblia diz em Provérbios 1:7. A Bíblia diz em Provérbios 1:7: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para quem teve o privilégio de ter um encontro com Deus, para quem teve o privilégio de ter um encontro nesse simples versículo da meditação de segunda-feira, quem teve esse privilégio de entender o que esse versículo diz na segunda-feira da meditação, ou se você pega a sua meditação e faz ela para encontrar Deus, eu tenho coragem que você, eu tenho convicção que você não sai a mesma pessoa. Você pega a sua meditação para encontrar a Deus e ter um encontro com Ele, esse versículo muda tudo. Assim como mudou a minha vida essa semana.
E eu comecei a meditar na segunda-feira no versículo de Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe o que faz você ter a sabedoria de ter um lugar santo? É o quanto você teme a Deus, mas não é temer a Deus com medo. Esse temor não é medo, não é você sair correndo, mas é um temor de admiração. É um temor de uau! Que coisa! Uau! O que essa pessoa fez? E muitas vezes nós admiramos as pessoas, nós admiramos os artistas, os esportistas, as pessoas, mas quanto você admira Deus? É esse temor. Você quer mudar a sua vida? Você quer transformar um lugar santo? É o tanto que você encontra Deus. Encontra Deus de uma forma verdadeira. Medita, reflita, entenda, para você realmente ter sentido. Para você não cair na tentação. O que eu estou fazendo aqui? Aonde fui amarrar meu jegue? Estou fazendo essa igreja. Meu Deus. O que eu estou fazendo nesse casamento? O que eu estou fazendo nesse lugar? Às vezes não tem a ver com o lugar. O que eu estou fazendo nessa casa? Às vezes não tem nem a ver com a sua casa. Não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com o seu encontro com Deus. Que está raso. Por isso o tema dessa pregação é lugar santo. Transforma o seu lugar em lugar santo. E tem encontro com Deus. Amém? Amém? Vamos orar, irmãos. Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra nessa noite. Que nos abençoe e nos edifica, Deus. Muito obrigado, Pai. Nos ajude a ter um encontro verdadeiro contigo, Pai, todos os dias. Assim como a sua própria palavra diz, que seja várias vezes no dia esse encontro, de dia e de noite, Pai. Pois bem-aventurado, feliz é aquele que medita na sua palavra dia e de noite. Nos ajude, Pai, cada vez mais priorizar esse encontro, prepararmos esse encontro. Nos ajude, Pai, para que possamos transformar os nossos lugares em lugar santo, independente do lugar, Pai. Nós nos tornarmos vulneráveis, independente da situação, porque só o lugar onde o Senhor está já é um lugar santo. Como o Senhor já está dentro de nós, como o Senhor já está em nossos corações através do seu Espírito, nós já vivemos um lugar santo, Pai. Nos ajuda a enxergar isso, Pai, assim como Josué enxergou. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, que você tenha uma semana abençoada, um encontro abençoado com Deus várias vezes essa semana, dia e noite, noite e dia, que a graça de Deus transforma os seus lugares. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe.